a grande ideia do trainee na Nomus é de preparar pessoas para assumir posições estratégicas para a gente ali no futuro. A gente tem uma afinidade enorme por resolvedores de problema, natos, né? Então, uma coisa que chama muita gente no processo seletivo é a forma que ele lida com questões de raciocínio lógico, tá? E com a própria redação. Você sabe como funciona o programa de trainee da Nomus? Bom, eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o João Pimenta, que é o diretor de suporte da nossa empresa e vai explicar para você um pouco mais sobre como funciona o programa de trainee, quais são as competências, as habilidades e o perfil de profissional que a Nomus está buscando. Vamos lá? João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela. É um prazer participar. João, a Nomus iniciou há algum tempo uma forte expansão do seu programa de trainee, que a gente denominou de Trainee Nomus, porque ele funciona com uma metodologia própria. E aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre como é este programa de trainee. Perfeito. A gente vislumbrou aí a necessidade de contratar cada vez pessoas mais qualificadas para a nossa empresa, né? E contratar também de diversos locais diferentes, né? Uma das coisas que a pandemia ensinou para a gente é que a gente não precisa manter a contratação somente em áreas próximas aí da Nomer, né? Da sede da Nomer, nesse caso. Então, a gente expandiu, né? A gente está contratando pessoas das áreas de todos os estados do Brasil que a gente tem concentração grande de clientes, né? Como a gente tem uma abrangência ali de clientes ao longo do país, a gente está fazendo essa expansão, contratando em diversas áreas chave aí para a gente. E aí, para a gente contratar de uma maneira centralizada ali, o principal, né, com um único projeto, digamos assim, a gente pensou na melhor maneira de passar para esses novos talentos, essas pessoas são altamente qualificadas, os desafios aí que elas precisariam enfrentar. E que no primeiro momento, como não tem como você entrar na Nomer, né, já sabendo não tem um curso antes da Nomer, você tem que aprender a usar o sistema, entender mais de negócio, depois que você entra na empresa. E uma das melhores maneiras de entender isso é você, além de estudar, né, as matérias que a gente tem, passar pelas áreas. Então, a grande ideia do trainee na Novos é de preparar pessoas para assumir posições estratégicas para a gente ali no futuro. Então, um trainee na Novos, ele tem perfil de negócio, né? Ele vai entrar nas áreas que tem atendimento direto com o cliente, né? São pessoas ali da área industrial. A gente contrata de diversas áreas, né? Não só engenharia, né? Mas também administração, pode ser ciências contábeis, enfim, o que a gente achar que faz sentido para agregar ali ao nosso cliente, né? Que a gente tem a necessidade interna, né? E aí o trainee ele entra na Nomus na área de suporte, normalmente, né? Ele entra direto no suporte. Aí ele tem o treinamento, né? Que a gente chama de Nomus Lean, ou Universidade Nomus, que, tem, que é o mesmo material que os nossos clientes usam para aprender a usar o sistema, né? Tem reuniões de validação também com especialistas de implantação da nossa área, do nosso lado. Também é similar com a trajetória do cliente aqui na empresa. E depois disso, né, ele começa a atender. Começou a atender, começou a ver os problemas do dia a dia, né, começou a entender cada vez mais o sistema, está mais preparado, ele vai galgando novos desafios, né, dentro da própria área de suporte ou indo para outras áreas. Então, a gente estima que ao longo do primeiro ano, esse trainee ele vai ficar na área de suporte, vai adquirir o máximo de conhecimento possível sobre o Nomos, sobre os nossos clientes, sobre o modo de operar do Nomos, dos nossos clientes, implantação, suporte, todas as áreas da Nomos. E aí, a partir
Do segundo ano, ele já entra na área de implantação, que ele vai conduzir vários projetos do início ao fim, vai adquirir vivência de fábrica, vai visitar empresas, né? Vai conhecer o projeto, o processo, melhor dizendo, do cliente no dia a dia, né? Vai lidar com gestores, diretores, né? Pessoas aí que vão agregar um conhecimento que é inestimável para a gente, né? Para a nossa área. E a gente estima que isso vai durar em torno de 6 meses, né? E no final, né, na última reta, essa pessoa vai passar, esse trainee vai passar pela área comercial, né? Depois que adquirir o conhecimento no suporte e implantação, o trainee também vai ver como é que é o processo comercial, como é que é feita a prospecção do cliente, como é que é passado para o cliente ali, como é que a gente encanta os olhos do cliente, né? No momento das demonstrações ali para a gente, enfim, passar para o cliente tudo que a ferramenta tem disponível, né? Então, ter esse conhecimento prévio é essencial. E aí, depois que é passado esses 2 anos aí de treinamento, a ideia é que o trainee, ele entre em uma dessas 3 áreas, né, com um papel estratégico ali para a empresa. Certo, então a gente pode dizer que o programa de trainee da Nomus, ele é um programa de aperfeiçoamento, de amadurecimento desses profissionais que podem estar em locais diferentes ao da nossa sede, que é no Rio de Janeiro. Então, hoje a Nomus busca profissionais em locais estratégicos em outros estados, e no qual esse profissional que tem a formação, tanto em engenharia como também em formações com competências afins à indústria, como administração e também contabilidade, por exemplo, ele possa passar por um intensivo, digamos assim, que pode ter a duração ali de até 2 anos, entrando primeiramente pelo suporte, para que ele ganhe bagagem, se encorpe mais nas demandas dos clientes, e depois ele possa ter uma vivência profissional nas outras áreas, como você comentou, implantação, CS e comercial, e assim a Nomus possa ter uma formação de um profissional mais maduro e também de maneira mais acelerada, correto? Perfeito, perfeito, Rafaela, é isso aí. E depois da passagem desse trainee, ele pode ser aproveitado pela empresa? Como funciona a expectativa desse profissional depois dessa formação, do ponto de vista de carreira dentro da empresa? Não, com certeza, a ideia é exatamente essa, né? Depois que esse período de 2 anos seja finalizado, que ele vai assumir atividades essenciais e estratégicas para a empresa, né? E aí a gente fala de atividade dentro dessas 3 áreas principalmente, né? Então, por exemplo, coordenar time de suporte, desbravar novos mercados ali junto com o comercial, né? Vender novos serviços junto com a implantação. A gente tem diversos projetos ali que podem casar com o perfil do profissional que a gente está contratando. Então, a certeza é que a gente, depois desse período de 2 anos esse intensivão que você falou, que ele vai ser aproveitado ali da maneira que ambos a Nomus e ele acharem melhor, né, para a carreira dele no futuro. Certo. E, João, nós falamos um pouco sobre a formação, a área de formação, né, desse profissional, mas para fazer a escolha dessas pessoas, a formação desse time de trainee, a Nomus, ela olha também outras competências, outras habilidades que tem muito a ver também com o perfil de pessoa, de profissional. Você pode comentar um pouco mais sobre quais são as principais características que hoje são olhadas de perto no momento da escolha desse profissional? Claro, com certeza. A gente tem uma afinidade enorme por resolvedores de problema, natos, né? Então, uma coisa que chama muita gente no processo seletivo é a forma que ele lida com questões de raciocínio lógico, tá? E com a própria redação. Então, isso são coisas que a gente, como engenheiros aqui, a gente já está muito acostumado, né? A gente, durante a nossa formação, a gente foi desenvolvendo isso, e quando a gente quer trazer alguém novo para Nomus, a gente olha muito isso também, né? Então, essa veia de estar sempre se questionando, né? Estar sempre fazendo
perguntas ali, às vezes são simples, como por que isso, por que aquilo, né? Isso é muito interessante para o perfil que a gente busca de maneira geral, porque a gente não lida com questões que são repetitivas, não tem um roteiro, nem sempre tem um roteiro fixo ali para você tratar um problema, então você tem que estar sempre usando lógica, usando raciocínio lógico para achar ali o X da questão, né? Sim, eu quero até acrescentar também que uma competência relevante seria um profissional autogerenciável, no sentido que a gente está buscando pessoas que estão longe, né, geograficamente longe dos olhos da sua liderança, que no caso seria você, a primeira liderança de quem chega no trainee seria você, e também do ponto de vista do próprio desenvolvimento, que precisa ser um perfil com essa característica autogerenciável, no sentido de que essa pessoa vai ter que passar pelo mesmo caminho que o cliente segue na implantação, né, fazendo todo o estudo dos manuais e outros materiais que foram construídos para poder dar o conhecimento a respeito do sistema para esse profissional. Então, queria acrescentar aí também essa competência. Perfeito, perfeito. Tem que ser, é importante, né, que sejam autodidatas em alguns momentos, né? Que estejam sempre se desafio, gostam de pessoas têm que gostar de desafio, né? E buscar sempre se desenvolver, né? Crescer da forma que a pessoa for achando. Claro que a gente vai dar o norte, mas a pessoa não pode gostar de mesmice ali, né? Digamos assim. Isso aí, Rafael. Até porque no suporte também todos os dias uma emoção diferente. Isso aí. João, para a gente poder finalizar o papo a respeito do programa de trainee da Nomus, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a expectativa de expansão desse time e da continuidade desse programa para os próximos anos. A gente está falando aí de 2023. Esse programa começou ali em 21, 22, foi também sendo aperfeiçoado, amadurecido. E aí, qual a expectativa de contratação para os próximos anos? Olha, a gente está com o processo seletivo a todo vapor, né? Ele continua sendo divulgado. A gente faz rotações, né? Cada estado por vez. Agora a gente está divulgando o estado de São Paulo, que está a grande parte dos nossos clientes, inclusive. E a gente tem um número fixo aí que a gente, através de estudos, entendeu que é interessante, né? Que é o número fixo de analistas por cliente, né? Para manter ali a saúde dos nossos indicadores. Então, esses números aí, eles trazem a necessidade de contratar entre 1 a 2 pessoas por mês ao longo do próximo ano, só para a área de suporte, entendeu? Então, assim, se a gente for botar, para simplificar, né, 1 pessoa por mês, a gente vai estar com mais 12 pessoas no time de suporte ao longo de 2023. Se a gente manter aí o fluxo de comercial continuar bombando do jeito que está, né, a gente deve adquirir aí mais 12 trainees aí ao longo de 2023 para a área de suporte. Certo. Bom, e se você que está nos assistindo quer participar do programa de trainee da Nomus, você deve se inscrever pela aba Carreiras, que fica disponível no site nomus.com.br. João, obrigada pela sua participação, também por poder tirar as nossas dúvidas. Tenho certeza que pessoas que assistiram aqui esse vídeo vão se interessar em fazer parte do nosso time. Eu agradeço também pela oportunidade, Rafaela, pode contar comigo. E para você que está nos assistindo e ficou com vontade de fazer parte desse time, não esqueça de mandar a sua aplicação pelo nosso site e desejamos boa sorte na seletiva e muito sucesso.